Então, quando a gente, lá no início, quando eu comentei contigo sobre produtividade, eu perguntei, o que é produtividade para ti? Você falou, produtividade para mim é lembrar do conteúdo e resolver a questão. Eu falei que produtividade, ela transcende esse conceito. Ela é você reter o conteúdo, né? Você ter resultado em menos tempo. Você ter mais resultado em menos tempo. No nosso caso, o que é resultado? É aprender e memorizar os conteúdos. Ou seja, ter taxa de retenção. Reter aquele conteúdo, grudar ele no teu cérebro. Tá? Beleza. E aí, a gente fez um exercício. Eu falei, conhecimento. Eu até usei a tua avó, né? Para falar isso. Então, Sim. conhecimento, né? Então, imagina que você vai estar lá no terceiro ano de medicina, você vai ter uma matéria chamada clínica médica, tá? Nessa matéria, você vai estudar uma especialidade médica chamada endocrinologia. E na endocrinologia, você vai aprender quais são os fármacos para tratar diabetes. Aí vai ter vários tipos de diabetes, cada diabetes vai ter um tipo de tratamento, tá? Enfim, então você... E aí eu dei o exemplo do tratamento da diabetes, né? Conhecimento. Então, você vai pegar um conhecimento, né? E aí, esse conhecimento, você tem que aprender ele. Então, é uma ferramenta que o nosso cérebro tem, né? Aprender. Por que o nosso cérebro aprende? Para a nossa sobrevivência. Então, imagina que a aprendizagem, ela veio lá desde o homem das cavernas. Ele precisava atravessar um rio e ele ficava pensando, como é que eu vou atravessar esse rio aqui? Né? Aí ele desenvolveu a ponte. Então, se eu botar uma madeira aqui, eu consigo atravessar essa ponte. Se eu botar uma estaca, se eu fizer um ângulo tal, se eu ver o tanto do peso, aí começou, aí veio a engenharia, aí veio o conhecimento médico, né? Veio o conhecimento da agricultura, enfim, veio uma aprendizagem, um conhecimento, né? E a partir disso, você teve a aprendizagem. Então, a aprendizagem, basicamente, é você entender como que alguma coisa funciona, tá? Você entende como é que aquilo funciona, você aprendeu aquele conhecimento. Só que esse conhecimento, de acordo com a curva do esquecimento, então, esse conhecimento que você adquiriu, ele gasta muita energia. Olha que louco isso, Ana Júlia. Esse conhecimento que você adquiriu, ele gasta muita energia para você guardar ele. Então ele fica na memória de curto prazo. Então você vai pensar, pô, mas esse conhecimento aqui, eu tenho que jogar ele fora. Imagina que você fica lá o dia inteiro vendo meme nas redes sociais. É um monte de informação. Cada videozinho daquele que você vê são micro-informações. E aquelas informações vão colocando para dentro, vai colocando para dentro, vai colocando para dentro. Vai saturando o teu cérebro. Por isso que às vezes você ficar o dia inteiro nas redes sociais cansa mais do que estudar. Já percebeu isso? Sim, sim. Às vezes tu fica ali nas redes sociais, ali, pá, dá uma canseira, eu digo um cansaço mental. Você ficou ali 20 minutos nas redes sociais e você volta para estudar, volta mais cansado que antes. Já aconteceu isso contigo? Nossa, quando às vezes eu tiro intervalo e aí eu fico no celular e já volto cansada. Perfeito. Agora você sabe por quê. Porque você está consumindo um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele tem várias funções no nosso cérebro, mas uma das funções dele é a atenção. E tem estudos mostrando que você consome, você depleta o acetilcolina, além da glicose cerebral, você depleta ele durante o uso excessivo de redes sociais. Olha que louco isso. Então você gasta energia que você poderia estar usando para fazer para estudar matemática, para fazer uma redação, você gastou essa energia com as redes sociais. Olha que bizarro isso. Enfim, Nossa. voltando aqui para o nosso raciocínio. Então, você tem o conhecimento, você aprendeu, você entendeu como que aquilo funciona. Só que aprender gasta muita energia, é cansativo. Um dia extenso de estudo é cansativo. E aí o nosso cérebro, de forma extremamente inteligente, ele pensa, pô, isso aqui não é importante, então eu vou colocar fora. E assim, é um mecanismo extremamente difícil de explicar como é que ele escolhe o que é importante e o que não é importante. Mas basicamente o que dá mais prazer para ele. Então você memoriza aquela comida que você comeu semana passada. Se eu te perguntar o que você comeu, você lembra. Você lembra o que você comeu no Natal? Eu comi no Natal frango. Tá. Você lembra o que Frango você frito. estudou semana passada? Eu... Esse conteúdo me marcou, então por isso que eu lembro que era cinemática. Agora, cada passinho da Só cinemática já cinemática? é Além da cinemática. cinemática. Eu estudei cinemática em física, em química eu comecei a revisar de novo a tabela periódica porque eu vi que eu tinha E o dificuldade, que, que tu aí apareceu a aprendeu em dificuldade de tabela novo. periódica e que se cair na prova, não tem como tu não errar. Não tem como tu não acertar. Meu Deus do céu. Sem olhar, É sem olhar. a parte dos octetos, né?
Não tô olhando. A parte dos octetos, revisei. Meu Deus do céu, é muita coisa que eu vi naquela semana. Então, assim, Ana Júlia, não precisa falar, tá? Não é esse o intuito da pergunta, tá? O intuito é para você entender como que funciona a curva do esquecimento. Então, basicamente, o nosso cérebro, ele escolhe o que dá mais prazer para ele, né? O que tem um estímulo. Então, provavelmente, você estava no Natal, você estava com a sua família, você estava com seus amigos, e você vai tender a lembrar melhor aquilo do que o conteúdo de física lá que você tem um bloqueio com ele. O teu cérebro memorizou que física é algo negativo, que física te dá dor, te dá estresse. Né? Quando tu pensa em física, você pensa algo positivo ou você pensa algo negativo? Negativo. Perfeito. Agora, se eu te perguntar, o que você sente quando eu pergunto, quando você lembra da sua comida favorita? Provavelmente deve ser algo positivo, porque é a tua comida favorita. Então, tu entende que o nosso cérebro Sim. é mais ou menos assim, é mais complexo que isso. Envolve uma bioquímica cerebral bem complexa, mas não vou entrar nessa seara aqui. É só para você entender mais ou menos como é que funciona a curva de esquecimento. Então, você aprendeu aquele conhecimento e vai ter a curva de esquecimento, você vai esquecer esse conteúdo. Logo, para você ter produtividade no seu estudo, você tem que ter um negócio chamado memória. Tá? Você precisa memorizar esse conteúdo. Para quê? Para você usar esse conhecimento para você conseguir resolver problemas. Então imagina que a questão de física lá da cinemática que você trouxe o exemplo aqui, você tinha que resolver um problema. A questão colocou dados para você, botou lá o carro, a velocidade do carro, a distância que ele se deslocou e pede o tempo. Quanto tempo que ele demorou para se deslocar do ponto A ao ponto B com essa velocidade. Aí, às vezes, ele bota quilômetros por hora e pede a resposta em segundos. Então, você tem que fazer uma conversão, enfim. Ele vai te colocar um problema. A partir desse problema, você tem que resolver esse problema. Só que você só resolve esse problema se você tiver memória. Você tem que lembrar dos conceitos. O que é velocidade, o que é distância, o que é o tempo. Às vezes, ele vai botar outras coisas ali para te confundir. Enfim, vai te botar um gráfico para você interpretar. Pode te colocar vários pontos ali para tentar te confundir. Você vai ter que usar a tua capacidade cerebral de resolver problemas. Quem faz isso é o córtex pré-frontal. Tá? Ele faz funções executivas. Beleza. Então aqui eu falei para ti, né? Porque, pô, mas tu daria, quando tu for médico, um medicamento para tua avó que você aprendeu, que você escutou num vídeo do YouTube, no Google, de um site que não tem uma evidência científica? Você falou que não. A mesma coisa nos estudos. Então, quando a gente olha para a neurociência, quais são os métodos de aprendizagem que vão potencializar a tua capacidade de memória e a tua capacidade de resolver problemas? A gente consegue ver que quando você está assistindo o vídeo aula, a tua taxa de retenção é 5%. Não é eu que estou falando, é a neurociência. Vamos escrever aqui, ó. 5% é a tua taxa de retenção de quando você está vendo videoaulas. Aula. Então, na escola, quando você senta lá e o teu professor começa a falar, você retém só 5%. Você pode fazer você vai ter aula amanhã? Ou tá de férias? Só videoaula. Tô de Tá. férias. Só Beleza, videoaula então que eu posso assistir pela internet. Então, todo mundo que está assistindo aqui pode fazer esse exercício, tá? Então, a Ana Júlia, você vai fazer o seguinte, você vai terminar a videoaula, você vai assistir uma videoaula de 1 hora, e você, quando acabar essa videoaula, você vai pegar uma folha em branco, e vai tentar escrever o que você aprendeu. E aí você vai perceber, façam esse exercício, pessoal, esse exercício é muito poderoso. Você vai perceber que você lembra, às vezes, menos que 5%. Então, veja bem, a tua técnica de estudo é uma técnica de baixa produtividade. Assistir a aula na escola é uma técnica de baixa produtividade. Então, se a professora jogou aquele excesso de conteúdo e a minha capacidade de aprender aquele conteúdo é baixa, logo eu não vou ter memória. Logo eu vou esquecer aquele conteúdo. Logo eu não vou saber resolver problemas. Logo eu vou gerar uma neuroassociação negativa com a física. E aí eu vou sair na internet xingando a física. Pô, física é muito difícil. Física eu não consigo aprender física. Não estou falando que é fácil. Né? Mas tu entende que... Um exemplo para tu entender o que eu quero dizer. Acho que vai ficar bem claro para ti. Imagina que você vai na academia todo dia. Você quer emagrecer, vai na academia todo dia. Já foi na academia alguma vez? Já.
Então, assim, você vai na academia, na Júlia, todo dia, você quer emagrecer. A tua meta é emagrecer. Só que você chega em casa, você come um monte de hambúrguer. Você come pizza, brigadeiro, fast food. E aí você não consegue emagrecer. E você fica assim, meu Deus, como é que eu não consigo emagrecer? Eu vou todo dia na academia, eu fico horas e horas e horas na academia. Só que você chega em casa e você está comendo mais calorias do que você precisa. Porque o emagrecimento, a matemática do emagrecimento é o seguinte. Você gasta mais e consome menos. Você vai ter um déficit calórico. E aí esse déficit calórico, o teu corpo vai pensar assim, da onde que eu vou tirar essa energia? Eu vou tirar da gordura. Porque a gordura é uma reserva energética. É a mesma coisa nos estudos. Você estuda, 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 estuda e não vê resultado. Pô, mas o que está acontecendo? É porque tem alguma coisa errada. Tá? Então, assim, eu tenho alunos que estão no ensino médio, que querem passar em medicina, né? E o que acontece? Ah, então eu não vou mais na videoaula? Não é isso. Mas você vai buscar formas mais produtivas de estudo. E não é ver videoaula. Aí você deve estar se perguntando, mas qual que é, então, a forma mais produtiva de estudar de acordo com a neurociência? Qual que você acha? Fazendo exercícios e vendo o que tá de errado e continuar fazendo Tem uma eles. mais, tem uma. Essa é uma. Mas tem uma que é Revisão. mais. Tem uma que é mais poderosa. A revisão diária, Não. O que tu acha? tô pensando. Não veio nenhuma outra coisa pra mim. Vamos lá. Quando você está lá no seu colégio, você está tendo uma aula de física. Qual que é a pessoa que mais sabe física da sala de aula? Da sala de aula, eu acredito que um amigo meu que tá assistindo a live agora, Não, o mas tem uma pessoa que é Davi. mais inteligente, que tem mais conhecimento que ele. Professora, A professora. professora. Por que ela tem mais conhecimento que todo mundo que está na sala de aula? Por... Bom, eu vou falar, mas é a coisa mais simples, né? Porque ela. Não só porque ela fez a faculdade, mas porque ela teve que estudar pra apresentar pra gente. Então ela sabe daquilo. Se eu te pedir para você ver uma videoaula de química, tabela periódica. Agora, se eu te pedir, Ana Júlia, eu quero que você venha aqui junto comigo e dê uma aula sobre tabela periódica. Qual dessas estratégias de estudos, qual desse tempo de estudo vai ser mais produtivo? Eu ia aí, eu falar do conteúdo. Então, assim, você falar do conteúdo, você explicar esse conteúdo para alguém, é uma estratégia de estudo muito poderosa. Você vai aumentar a tua taxa de retenção, você vai aumentar a tua capacidade de memória e a tua capacidade de resolver problemas. Tá? Então, essa não é eu que estou falando, tá? É a neurociência. Então, por exemplo, pega países da Europa, a Finlândia, por exemplo, que tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, o professor não é ele que dá aula. O professor, ele vai conduzir uma discussão sobre cinemática. A turma vai discutir sobre a cinemática. Ele vai trazer, tem aqui a pessoa que sai do ponto A e chega no ponto B, ele vai trazer problemas do dia a dia, da vida real do aluno, e vai trazer para ser debatido dentro da sala de aula. E ele vai conduzir esse debate. Então, a função dele é conduzir o aluno à busca do conhecimento, sozinho. Por isso que eles são o melhor sistema educacional do mundo. E o Brasil é um dos piores. Por quê? É o professor que sabe tudo, é o professor que fala e o aluno que escuta. O aluno não pode levantar a mão para perguntar. Tu tem até medo de perguntar, porque se tu perguntar, às vezes o teu professor pode te xingar porque tu atrapalhou o raciocínio dele. Ou você pode perguntar alguma coisa errada e teus colegas rirem de você. Já aconteceu isso contigo? Já. No fundamental, principalmente. Aí tu tem até medo de perguntar. Então, a neurociência, ela mostra para nós, tem vários estudos científicos comprovando que aula expositiva não funciona nem aqui nem na China. Tá? Então, assim, o ponto principal para você ser mais produtivo é você mudar a tua técnica de estudo. Então, veja bem, como é que você aprende? Você aprende praticando.
Porque quando você pratica, você estimula mais o teu cérebro. No nosso contexto, então, praticar, muitas vezes você não vai ter para quem dá aula, né? Quem que eu vou dar aula? Você vai ter que praticar. Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Método Folha, que é uma das formas de você atenuar esse impasse de não ter para quem tu dá aula, né? Então, o teu pai e a tua mãe não vai querer ouvir você ficar falando de tabela periódica. Aí eu desenvolvi essa ferramenta que chama Método Folha, tá? Mas enfim, não é para falar do Método Folha, senão eu precisaria de mais uma hora aqui para falar só sobre o Método Folha. Mas o que eu quero dizer para você é que você aprende mais rápido, você memoriza mais rápido quando você pratica. Você pratica o conteúdo, só que além de praticar esse conteúdo, você guarda esse conhecimento na sua cabeça.